A paz do Senhor, igreja. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. Porque, na verdade, eu acredito que todo mundo quer ser abençoado. Sempre que você fala, eu libero uma bênção sobre você, ou Deus te abençoou, ou você recebeu algo que se chama bênção, você sempre vai interpretar isso de maneira positiva, certo? Ninguém se sentiu abençoado e prejudicado ao mesmo tempo no que se refere à bênção. Sempre que você libera uma bênção sobre alguém, sempre que Deus abençoa alguém, é sempre no aspecto positivo. Mas será que a bênção é somente aquilo que nós recebemos? Será que a bênção que Deus tem para nós se limita simplesmente a questões materiais, questões financeiras, questões ministeriais? E hoje nós vamos falar a respeito do que é ser verdadeiramente uma pessoa abençoada. Porque quando nós falamos de uma fé para viver grandes milagres, nós temos que entender o que esse milagre transforma dentro do nosso coração, o que o milagre nos ocasiona durante a nossa caminhada, qual é o resultado de nós termos uma caminhada de milagres e o que nós precisamos fazer para continuar caminhando com Deus em milagre. Amém? Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. Você pode repetir esse final: e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, obrigado, nós te agradecemos por essa mensagem, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem a fazer em nós. Fala conosco, Espírito Santo, sinta essa vontade, flua, transforme, confronte, conforte, e que, Pai, nós possamos receber de Ti a direção nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse é o versículo que caracteriza a promessa de Deus sobre, até então, Abrão, aquele que nós vamos conhecer logo após como Abraão, o pai de nações. Até então ele era somente um pai grandioso. Mas, na verdade, o caminho de Abrão para a terra de Canaã se inicia antes. No versículo 11, você vai ver que após a morte do irmão de Abrão, Arã, Tera, o seu pai, pega o seu irmão Naor e eles decidem ir para Canaã. Eles saem de Ur dos caldeus, a terra que depois vai ficar conhecida como a terra da Babilônia, a Mesopotâmia, e eles vão em direção a Canaã. Porém, eles param em Padã Arã, eles param numa cidade onde eles se estabelecem, eles começam a gerir as suas fazendas, o seu cultivo, os seus animais, os seus escravos, os seus servos, e eles ficam ali estabelecidos e o caminho para Canaã é interrompido. Você vai perceber depois em Atos capítulo 7, quando Estevão, tomado pelo Espírito Santo, começa a entregar a revelação a respeito da pessoa de Jesus, e ele começa dizendo toda a genealogia a partir de Abraão. Ele diz que Abraão havia sido chamado desde a Mesopotâmia, ou seja, havia um chamado para Abraão desde quando ele ainda estava em Ur dos caldeus, mas o caminho foi interrompido por seu pai quando eles se estabeleceram em Canaã. O conforto fez com que Abraão, seu pai, os seus irmãos ficassem paralisados porque eles não haviam uma necessidade de continuar andando. E muitas vezes o que acontece nas nossas vidas é que quando nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos paralisados e anestesiados e não percebemos a nossa necessidade de continuar. Nós paramos a nossa jornada com Deus porque nós chegamos num nível no qual nós nos sentimos abençoados. Porque quando você tem uma estabilidade financeira, quando a sua família está tudo bem, você tem o prazer de dizer: a minha casa é abençoada. A minha casa tem as bênçãos de Deus. Mas será que necessariamente o fato de você ter uma jornada abençoada significa que você seja uma bênção?
Será que a promessa de Deus se limita somente naquilo que Ele pode entregar na sua mão e não exatamente naquilo que Ele quer fazer em você e através de você? Porque quando Deus libera a promessa principal no capítulo 12, quando nós falamos: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar e eu farei de você um grande povo. Não se limita somente àquilo que ele iria receber, mas daquilo que sairia de Abraão. Daquilo que Abraão iria gerar. E falar: olha, Abraão, você vai ter um nome famoso. Todas as nações da terra serão abençoadas por ti. E eu te farei ser uma bênção. Ser abençoado não significa somente receber coisas. Ser abençoado não significa simplesmente ter estabilidade financeira. Ser abençoado não significa somente o estado que está ao meu redor, mas significa aquilo que eu sou em Deus e aquilo que Deus faz através da minha vida. Se você chega num ambiente, aquele ambiente não é transformado, não significa que você significa que você não está sendo uma bênção naquele lugar. Se você chega no lugar e pessoas não se sentem movidas, comovidas, atraídas por Deus, não se sentem impactadas de alguma forma, significa que você não está realmente estabelecendo o reino de Deus naquele lugar. Deus nos chamou não somente para ter, Deus nos chamou necessariamente para ser. Deus quer que nós sejamos uma bênção. Deus quer que nós sejamos uma bênção onde quer que nós viermos a chegar. Pessoas têm que ser tocadas, transformadas, atingidas, impactadas. E existem características específicas daquele que é abençoado. Amém? Se nós estivermos falhando em alguma dessas características, hoje é o momento em que Deus quer nos alinhar, quer nos direcionar e quer fazer de nós uma bênção onde quer que nós cheguemos. Por isso que você vê: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque Abraão era a bênção, abençoado. A partir do momento que você rejeita aquilo que é bênção de Deus, você está traindo o que? Maldição para ti. Se torna lógico depois. Não era simplesmente um olhar específico de Deus sobre Abraão para mimar Abraão, não, mas era o que Abraão representava onde quer que ele chegava. Então, a primeira característica que eu quero falar com os irmãos é integridade. Se você é abençoado, você é íntegro. Integridade significa aquele que não é repartido, aquele que é inteiro. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Porque lá... eu amo o livro de Tiago, então você vai perceber que de vez em quando eu vou achar uma brecha para jogar Tiago na pregação, porque leia o livro de Tiago, é muito bom. Muito bom. Tiago capítulo 4, versículo 7, eu vou ler junto com os irmãos na tela. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeta a Deus. Se submeta ao Senhor, aquele que é governo sobre a tua vida. Não se submeta às circunstâncias. Não se submeta às situações. Não se submeta a palavras contrárias. Não se submeta a qualquer outro inimigo. Se submeta a Deus. E resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, e vocês que são de ânimo dobre, ou vocês que têm a mentalidade ou as ações divididas, purifiquem o coração. Versículo 9. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O contrário da integridade, ter ânimo dobre, é ter duas vontades. É ser inconsistente. Querer uma coisa agora e fazer outra depois. É se esquecer das decisões tomadas. É você caminhar sem ter a noção exata daquilo que você deseja, daquilo que te espera, daquilo que você é. É você não ter a identidade de Deus firmada dentro de você, fazendo que você não tenha um caráter reto.
Porque a inconstância, ela sempre vai levar à dúvida de caráter. Se você tem duas palavras, se você tem duas conversas, se você tem duas formas de lidar com dois pesos e duas medidas, sempre que uma situação lhe é apresentada, isso apresenta uma falha de caráter. E o Senhor está dizendo, olha, você que tem um ânimo dobre, você que tem a sua mente dividida, purifique o seu coração. Não está falando simplesmente de uma indecisão, está falando, olha, você tem que se arrepender. Você tem que purificar, é impureza. A Bíblia vai falar sobre aquele que serve a dois senhores. Nós temos que ter integridade na nossa caminhada. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar em nós relevância nas nossas palavras, coerência nas nossas palavras, credibilidade nas nossas palavras. Quando você chegar, quando você falar, quando você anunciar, as pessoas vão dar crédito à sua palavra porque eles enxergam em você credibilidade. Você já ouviu alguém trazer para você uma notícia e você olhar num grupo de amigos, um olhar para o outro e falar, ih, rapaz, o que veio daí? Esquece, porque é conversa, é água. Sim, não. O Senhor vai nos trazer essa dimensão de que aquele que é abençoado, ele é íntegro. Ele entende a identidade de Deus nele, que faz com que o caráter dele seja devoto a Deus. Se humilhe ao Senhor. Não adianta eu entender que eu preciso ser servo de Deus, que eu preciso me humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que Deus é o meu guia, que Deus é o meu guarda, que Deus é quem me protege. E sempre que tiver um cifrão na frente de qualquer outra coisa que seja relacionada à igreja, eu sempre vou atrás do dinheiro. Eu sempre vou atrás das horas extras. Eu sempre vou atrás daquele algo a mais. Se o meu serviço, o meu ministério, a minha ação na casa do Senhor, ela é condicionada a questões financeiras, eu não estou confiando inteiramente em Deus. Isso é a verdade. Se toda vez que tiver algo, eu sempre deixar as coisas de Deus em segundo plano, eu estou tendo a mente dividida. E Deus fala o seguinte, você não pode ter dois senhores, Mateus capítulo 6, Deus ou Mamon. Deus ou o dinheiro, Deus ou a circunstância, Deus ou qualquer outra coisa. Se existe um mandamento que é o primeiro e que não aceita nenhum tipo de divisão, é amar o Senhor com todas as forças, com tudo aquilo que você tem, com toda a intensidade do seu coração. Amar o Senhor sempre vai estar em primeiro plano na sua vida, antes do que a família, antes do que o trabalho, antes do que as necessidades. O que eu não posso confundir muitas vezes é amar a Deus com serviço ministerial. É diferente. Nas escalas, coloque isso sempre na sua vida. Deus, família, ministério. Deus, família, ministério. Deus, família, ministério. Amém? Então, Abraão só foi verdadeiramente abençoado no dia que o conforto não foi mais capaz de pará-lo. No dia que as situações adversas não foi capaz de pará-lo, no dia que pessoas que estavam tirando o seu foco do propósito não foram capazes de pará-lo, porque tinha um rapaz que foi com ele nessa jornada, que ouviu quando Deus falou com ele, falou, vou contigo, tio, um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. E Ló necessariamente não fez nada que viesse atrapalhar ou prejudicar o seu tio. Ló até então foi correto com seu tio. O problema foi que os servos de Ló estavam tendo atrito com os servos de Abraão. O problema é que muitas vezes coisas que estão circulando a nossa vida podem nos impedir de alcançar aquilo que Deus verdadeiramente tem para a nossa vida. Deus só confirma a promessa realmente para Abraão no dia que Ló sai de perto dele. Então existem pessoas que vão caminhar com você até certo ponto. Mas para você continuar diante daquilo que Deus tem para a sua vida, essas pessoas vão ter que sair.
E não significa que você vai criar inimizades. Não. Existem tempos de caminhar com uma pessoa, existe tempo de você caminhar com outros, existem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para sempre. Mas nós temos que entender qual é o período das alianças que nós fazemos. Quais são os prazos dos relacionamentos que a gente tem. Porque quando nós percebemos que alguma coisa pode interferir aquilo que Deus determinou como uma promessa, como um propósito, como uma direção da nossa vida, existe um momento que nós temos que falar, acabou, não dá mais daqui para frente, pode seguir o seu lado, vou para o meu, escolhe o lado. Abraão tinha tanta convicção de que a promessa de Deus estava sobre ele, que a bênção de Deus estava sobre ele, que ele disse para Ló, escolhe o caminho que for mais agradável para você. Me fala, se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para o sul, eu vou para o norte. Não tem problema, escolhe. Porque nós não caminhamos por vista. A partir do momento que eu entendo que a bênção de Deus está sobre mim e que o Senhor me fez para ser abençoado, para ser uma bênção, eu vou começar a compreender que onde quer que eu chegar, Deus vai se manifestar, porque a promessa dele está sobre os seus filhos. A promessa dele está sobre aqueles que são verdadeiramente abençoados e que decidiram ser uma bênção. E quando eu falo decidiram ser uma bênção, nós chegamos na segunda característica de quem é verdadeiramente abençoado. Porque não basta simplesmente ser íntegro. Você pode ser até um homem de uma palavra só, um homem que as pessoas vão te dar credibilidade, mas isso não conta nada se você for desobediente. Fala, não, realmente a pessoa é uma pessoa de uma palavra só, mas ele só toma a decisão errada. Só vai para a direção contrária. Só faz aquilo que não tem que fazer. Segunda característica de alguém que é abençoado, de alguém que anda na bênção de Deus, ele é obediente. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao versículo 32. Vai dizer assim, o que acham? Jesus está trazendo uma parábola para os seus discípulos. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O que acontece é que nessa parábola o pai chega para 2 filhos em específico. Vamos começar pelo segundo filho. Ele diz, filho, vá até a vinha, vá trabalhar na vinha. Ele disse, vou, pai, com certeza. Claro que vou. Ele tinha palavras agradáveis para o pai. Ele tinha uma resposta que pro ouvido do pai seria satisfatório. Ele tinha uma aparência de bom filho. O pai, ao sair daquela conversa, talvez a impressão do pai era, realmente o meu filho é um bom filho, ele tem uma aparência de bom filho, ele me fala coisas que me agradam, porque não adianta nada Deus me dar uma direção, não adianta nada Deus me dar um propósito, não adianta nada eu dizer para Deus, sim Deus, eu vou fazer, sim Deus, eu vou pregar, sim Deus, esse ano eu vou orar mais, sim, esse ano eu vou ler mais, e na verdade eu não fazer nada daquilo que eu falei para Deus. Deus não vai se comover por aquilo que eu falo, nem pela aparência de bom filho que eu dou para ele. Deus vai se mover pela obediência. Porque o segundo não quis ir, mas na verdade ele foi. O primeiro falou, não pai, mas sabe quando o filho diz algo para o pai que fala, na verdade é melhor obedecer. Até quando eu era do mundão, a gente falava, rapaz, se sua mãe disse que para você não ir, não vai não, cara. Porque palavra de mãe tem um negócio esquisito, sabe? E sempre que alguém da roda desobedecia, dava ruim para todo mundo. Porque sempre que você anda com alguém que está desviado do propósito, aquilo pode impactar a sua vida também. Você não lembra de Jó? Jó não, Jonas. O Jonas, fugindo daquilo que Deus havia determinado para ele, falou, não vou.
Não vou, entrou num barco, falou, vou para outra direção, não quero saber disso, eu não quero ir lá em Nínive pregar nada. Chegou lá dentro do barco, toda a embarcação foi atingida pela falta de propósito de Jonas, pela falta de direção de Jonas, pela falta de obediência de Jonas. E antes de decidirem jogar Jonas do barco, a Bíblia diz que eles já tinham jogado vários pertences dentro do mar. Eles já tinham se livrado de todo o peso que eles tinham dentro do barco. Ou seja, pessoas ficaram com um prejuízo enorme porque alguém decidiu ser desobediente. Não ande por aparência. Não ande simplesmente para que as pessoas vejam que você é algo. Não adianta nada nós entrarmos pelas essas portas e passarmos para pessoas uma máscara. Até o evangelista Marcelo falou sobre isso. Tem gente usando algumas máscaras que não são somente para proteger do Covid. Não adianta nós usarmos máscaras para passar uma imagem para as pessoas. O profeta diz: rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. Porque quando era um sinal de humilhação, os homens no Antigo Testamento rasgavam suas vestes, se jogavam no chão, jogavam cinza sobre a cabeça, para passar uma aparência de humilhação. Jesus vai falar sobre os hipócritas que fingiam que estavam jejuando, se colocavam na esquina para passar uma imagem de que oravam muito. Procuravam sempre os melhores lugares, mas o seu coração era vazio de Deus. O seu caráter era vazio de Deus. E Deus não quer que nós andemos em circunstâncias desfavoráveis, quando na verdade Ele quer que nós andemos em bênção. Ele quer que nós sejamos bênção para as pessoas. Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada. E para isso eu preciso ser obediente. Eu até separei aqui a vontade de Deus em 3 aspectos específicos. O aspecto geral, aquela vontade de Deus geral para todo mundo. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que todos se salvem. Isso é uma vontade de Deus geral para a humanidade. Deus é amor e Deus quer que todo mundo se salve. Deus quer que todo mundo escute o Evangelho, se transforme. Existe a vontade de Deus específica. A vontade de Deus específica é aquela que Ele determina para um povo específico. Quando Deus chama Abraão e fala: a partir de você farei um grande povo, abençoarei esse povo será abençoado na terra, e dali sai a nação de Israel. Deus tinha uma promessa específica para o povo de Israel. Existe a vontade de Deus específica para aquele povo. E existe a vontade de Deus pessoal. É quando Deus tem uma direção específica para um indivíduo específico. Aquilo que Deus chama Abraão e as direções que Deus dá para Abraão não são as mesmas direções que Deus dá para José. Que não são as mesmas direções que Deus dá para Davi. Que não são as mesmas direções que Deus vai dar para Amós, para Abacuque, para o apóstolo Paulo. Porque existem coisas que são específicas para você. Nós ouvimos testemunhos de outras pessoas porque isso nos motiva. Nós ouvimos testemunhos porque isso nos incentiva a querer mais de Deus. Nós temos essa convicção de que Deus continua operando milagres, porque Deus faz na minha vida, faz na vida do irmão, faz na vida do outro, e a gente vai ouvindo o testemunho, a gente vai ficando, rapaz, a gente vai ficando alegre com isso, a gente vai... Mas existem coisas que são específicas para cada pessoa. Quando eu era da Assembleia, tinha uma irmã que ela estava passando muita necessidade. A gente da igreja, a gente se unido várias vezes para poder abençoar, ajudar. E ela era meio doida, assim. Não doida de doente, mas ela tinha uma fé sobrenatural, absurda. Tinha coisa que só acontecia com ela. Você falava: meu Deus do céu, que coisa. A irmã um dia estava em casa e ela ouviu uma voz dizendo: olha, entra no ônibus tal. E ela pegou, vestiu a roupa e foi e entrou no ônibus. E ela não tinha nem o dinheiro da passagem. E ela ficou ali naquela parte, lá em Brasília, assim, a parte, você entra pela frente e passa a catraca para ir para depois. Alguns lugares você entra por trás, né? E ela entrou na frente do ônibus e ficou lá na frente.
Falou, Deus, eu vou ficar aqui. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Uma hora o motorista vai me expulsar do ônibus. Alguma coisa vai acontecer nesse ônibus. Não sei dizer. E alguém chegou pro cobrador, estava pagando a passagem dele, e olhou para ela e falou, eu vou pagar dessa moça aqui também. Vem cá, moça, vou pagar a sua. E pagou a passagem. Pagou a passagem dela, ela entrou. Ela falou, pronto, Deus, entrei no ônibus. Foi, tô bem. Deus falou, desce nesse ponto. Ela desceu no ponto. E quando ela olhou para frente, ela estava na frente do shopping. Ela, amém, Deus. Passear no shopping, bacana, um dia de lazer. O Senhor me trouxe até aqui. Falou, entra na loja X e você vai pegar o que você quiser. Falei, meu Deus. E ela contando testemunho assim, eu falei, eu quero saber onde isso vai acabar, meu Deus. Meu Deus, eu quero uma unção dessa. E eu fui lá, e eu vi na história, e ela foi lá, e pegou. Não vou falar que era Riachuelo, ela foi pegando ali as coisas, colocando dentro da bolsa. Falou, Deus, isso aqui alguém precisa pagar, Jesus. Glória a Deus. E entrou aqui na fila do caixa, e tá lá com a bolsa dela. E ela falou que foi humilde, ela nem pegou as coisas absurdas, não. Ela só falou realmente aquilo que ela sentiu no coração. Aí ficou na fila, foi chegando a vez dela, chegou a vez dela, a pessoa foi passando as roupas. E ela aqui já naquele espírito de desespero, né? Porque tem coisa que Deus te fala, uma direção absurda, que depois você consegue dar um testemunho sorrindo, mas quem está na hora... O bispo estava contando a história de como a igreja nasceu, falando, bispo, hoje o senhor consegue olhar para trás e ter alegria em contar essa história, mas eu imagino o desespero que o senhor estava nessa hora. Em cada situação você vai falar, é agora ou nunca, Deus? Você já chegou nesse momento de falar, Deus, é agora ou nunca? Preciso do milagre para hoje, Deus. Tem que ser hoje. E ela chegou lá, passando as roupas. De repente, a moça, qual a forma de pagamento? Ela olhou para o caixa assim, e antes dela falar qualquer palavra, chegou uma pessoa para ela e falou, dá licença, moço. Tudo que você comprou aí, Deus mandou vir aqui pagar a conta. E ela contava esse testemunho de joelho na igreja, chorando e chorando. E a gente que conhecia ela sabia que era verdade, porque a mulher estava ali todo dia na oração. Todo dia ela falava, eu posso não ter comida em casa, eu posso não ter nada, mas eu tenho o joelho para dobrar e eu vou orar. E ela orava todo dia na igreja. E Deus fez aquilo com ela. Vai eu entrar no ônibus sem passagem. Paulo, certa vez, queria pregar na Ásia. E pregar faz parte da vontade geral de Deus. Faz parte da vontade de Deus que você prega, amém? Amém. Deus quer que todo mundo pregue. Glória a Deus. Paulo queria pregar na Ásia, ou seja, vontade de Deus. Vou pregar o evangelho onde? Na Ásia. Deus falou, não, Paulo. Você vai para Macedônia. Você não vai para Ásia, não. Era vontade de Deus pregar ou não era? Mas a vontade de Deus é que ele pregasse em outro lugar. Então nós temos que ter o nosso ouvido sensível à voz de Deus para entendermos quando nós devemos ser obedientes. Porque talvez você olhe para a sua jornada e fale, não, Deus, mas eu não fiz nada de errado. Mas você fez aquilo que Deus mandou? E outra, vou te dar uma revelação ainda mais gloriosa e poderosa. A Bíblia diz que o servo que faz somente aquilo que o seu Senhor manda é um servo inútil. Não basta ser obediente. No reino de Deus nós temos que ser proativos. Não basta simplesmente seguir a direção de Deus. Nós temos que estar o tempo todo ligados para saber o que mais nós podemos fazer. Onde mais nós podemos contribuir? O que mais que nós podemos fazer para ajudar? Porque eu aceitei Jesus em 2007. Essa mensagem, na verdade, nasceu quando eu estava conversando com um dos jovens da igreja a respeito de quando Deus me chamou para mudar para Boston. E foi esse capítulo específico, Gênesis capítulo 2, que Deus começou a falar comigo. E eu comecei a lembrar, sabe? Eu fui lembrando desde 2007 as coisas que Deus fez na minha vida e Deus mudou. E assim como a bispa fala sempre, eu sempre tomo com propriedade a mesma palavra, porque no dia que Deus
pediu a minha vida, eu nunca mais pedi de volta. Palavras da Bispa Sandra Tenório. E no dia que eu me converti de verdade, que eu decidi aceitar Jesus, eu comecei a chegar na igreja, eu não fazia nada, irmão. Eu era um cara com 17 anos de idade que não teve contato com a Bíblia. Não vou falar zero, porque eu fiz a catequese, comecei a crisma, e eu faltava a maioria das aulas e conversava com a professora e no final eu passava. Então, eu tinha um contato com a Bíblia de 1%. Eu sabia quem era Davi, né? Não sabia nem o nome do Golias, mas tinha um homem que com uma pedra derrubou o gigante. Uau! Sabia a historinha de Jonas e a baleia, porque minha mãe tinha me dado um livrinho quando eu era pequeno. Enfim, adiantando para a gente ir encaminhando para o final. E eu lembrando das coisas que Deus fez comigo, eu me lembrei, Deus, eu não sabia fazer nada, não sabia tocar nada, não sabia pegar no microfone. A primeira vez que eu fui dar um testemunho, até hoje eu não sei, o pessoal vive na live reclamando, Leandro, levanta o microfone, não dá para ouvir. Naquela época era pior, ficava aqui ainda o microfone embaixo. Não cantava, não tocava, não pregava, não sabia nada de Bíblia. Mas quando eu entrava na igreja, eu falava, pastor, o que é que eu posso fazer para ajudar? Pastor, o que é que eu posso fazer? Eu era chato mesmo, porque eu queria fazer alguma coisa. Pastor, eu quero batizar. Leandro, mas a classe de batismo já está na metade. Pastor, o que é que eu preciso fazer para batizar? Eu quero batizar. Então entra lá na classe de batismo, está na metade, pega o livro, lê o livro inteiro e faz. Amém. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Leandro, você tem que buscar, você tem que orar. Sexta-feira vai ter aqui culto de doutrina, vem na sexta. Quero ser batizado com o Espírito Santo. Ninguém precisou pregar ou me estimular a querer ser batizado com o Espírito Santo, porque uma vez eu li na Bíblia, em Atos 2, que o Espírito veio sobre o seu povo e eles foram batizados, e eu falei, eu quero isso também, Deus, eu quero viver isso também. Eu comecei a querer, eu quero ser batizado. Eu ia na sexta-feira no culto de doutrina, o pastor estava falando sobre os dons espirituais, e eu quero lá, e eu tremia, eu sentia, eu falava, meu Deus, e nada acontecia. E eu senti um tremor que eu me tremia inteiro, e eu senti um fogo que viu o negócio, eu falei, só deu alguma coisa errada, não é possível. Aí na outra sexta-feira a irmã chegou para mim e falou, você está buscando mesmo? Está fazendo um jejum? Falei, tem que aumentar o grau então de busca? Amém, não vou buscar mais, vou jejuar. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Saí com aquela decisão na minha vida, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Dobrei o meu joelho naquela sexta-feira, comecei a orar e veio o fogo, veio o tremor, veio um negócio, glória a Deus, um suor, eu suave, eu tremia, levantei, nada. Falei, revoltado, meu Deus, o que está acontecendo? Deus não me aceita, eu estou em pecado, novo convertido, vai apontando para tudo quanto é lado. Eu estou em pecado, alguma coisa está errada, só pode. E aí um irmão me abraçou e o pastor começou a cantar lá no fundo. Recebi um novo coração do lar. Eu sei que quando eu me distraí de tudo que estava acontecendo, eu comecei a cantar junto com aquele irmão que tinha me abraçado. E de repente veio uma glória tão poderosa. Uma nuvem de Deus assim que pesava e eu não conseguia mais resistir àquela presença, e de repente eu chorava e quando eu menos percebi eu já estava falando em língua já. E aí depois ninguém me segurou. Aleluia, glória a Deus. Não basta ser obediente, você tem que ser proativo. Tem coisa que é vontade geral de Deus, e Deus derrama a chuva sobre os ímpios, sobre os justos, sobre todo mundo. Se a nevascas que caíram agora, ela atingiu a sua casa, atingiu a minha lá em Newburyport, e atingiu toda Massachusetts. Mas existem coisas na sua jornada que vão determinar se você está vivendo na bênção ou não. Busque algo além daquilo que Deus já liberou sobre você. Não permita que a zona de conforto venha limitar o seu relacionamento com Deus. Se está tudo bem, busque algo mais. Se está fazendo alguma coisa na igreja, faça outra. Se está envolvido no ministério, o que não falta é serviço. Porque aquele menino que não pregava, não falava, não cantava, não tocava. 1 ano depois daquele dia, eu já estava no Ministério de Louvor, tocando tecladinho, um Casco que parecia uma buzina de um Ford Fiesta. Já não tinha nem regulação de dinâmica, era bem. Lendo a cifra ali no caderno, tinha escrito todas as músicas do Ministério de Louvor, umas letras grandes para não ficar nervoso, e porque eu ficava nervoso eu não enxergava mais nada. Carregava os bancos depois dos eventos, porque eu cansei de ver crente conversando no grupinho de jovens, falando, não, vamos embora antes que o irmão venha chamar a gente para ajudar a carregar as cadeiras. Não, eu ia lá, ajudava o irmão a carregar as cadeiras.
Porque o pastor tinha me falado, Leandro, quando você tem um talento, você enterra ele, você perde o que você tem. Mas quando você começa a usar no reino de Deus, isso vai se multiplicando na sua mão. E daqui a pouco eu já era líder de jovens, eu já estava pregando, já estava fazendo um monte de coisa na igreja. Procure algo, se habilite para o reino de Deus, se apresente. Se apresente. E o terceiro ponto nós vamos falar em outra oportunidade, porque eu vou te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você nesse ponto específico. Aleluia. Solange, eu já mandei o esboço pro João, então você pode ter a mensagem completa. Se alguém quiser, me manda a mensagem, que eu mando a mensagem. Eu mando o esboço inteiro, porque o terceiro ponto seria persistência. Porque nada é capaz de parar aquele que sabe que está indo no centro da vontade de Deus. Nada é capaz de paralisar aquele que segue o direcionamento do Senhor. Porque se Deus fala que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus fala que existe algo reservado para você, existe algo reservado para você. Você tem um chamado, você é amado de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você é uma bênção. Queria te convidar a ser profeta nesse momento, olhar para a pessoa que está do seu lado e diga: você é uma bênção.